bem? Nós estamos gravando a nossa aula de hoje. O pessoal que está aqui na sala, o pessoal que está nos assistindo aí via internet, né? Eu que é o professor Jorge Pontes, eu vou dar continuidade ao nosso estudo sobre sono e sonho, né? Vamos explorar a arquitetura do sono humano, distinguindo os estágios REM do não REM, que é o estágio do sono com movimento rápido dos olhos e sem o movimento rápido dos olhos. Vamos dar ênfase nas características neurofisiológicas e funções cognitivas e entender a consolidação da memória, que será nosso eixo central, a partir de evidências sobre como diferentes memórias, diferentes tipos de memórias, né, são processadas em cada fase do sono. Tá? Vamos lá. Primeiramente, os nossos objetivos aqui. Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar identificando as principais características do sono REM, que é o sono com o movimento rápido dos olhos, a gente vai ver daqui a pouco essa definição, e do sono não REM. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente vai identificar aqui, né? As principais características desses estágios do sono, né? E como cada um contribui para as funções fisiológicas, neurofisiológicas, cognitivas, analisar de que forma o sono REM, né, e o sono não REM impactam na memória de curto e longo prazo, e vamos também exercitar algumas habilidades de análise crítica a partir de alguns exercícios que nós vamos fazer aqui na nossa aula, tá bom? Isso. O que é o sono, né? Como é que a gente pode entender o que é o sono? Deixa eu passar aqui o slide. Passou. O sono é um estado fisiológico, né, temporário e reversível. Né? Para ser mais exato, é um estado fisiológico cíclico, reversível e caracterizado por algumas alterações neurobiológicas complexas. Ele envolve um ritmo cerebral distinto e uma diminuição do nível de responsividade para o ambiente. Esse ritmo cerebral distinto, né, a gente costuma chamar ele de ritmo circadiano. Circadiano vem de circadian, ou cerca de um dia. Então, você tem um período de vigília, um período que você está acordado, e um período que você dorme. E além disso, né, durante o sono, né, existe também um ciclo que acontece lá internamente. Né? Um ciclo de sincronização e desincronização. Tá? Como que acontece isso? O sono ele é dividido em duas grandes etapas. Né? O sono não REM, que é o sono sem o movimento rápido dos olhos, que a gente já falou aqui nas outras aulas, né? E o sono REM. Então, quando você está no sono REM, existe um movimento rápido dos seus olhos ali sendo caracterizado, que caracteriza, na verdade, esse momento, né, de sono. O período não REM, esse período que esse movimento não acontece, ele é subdividido em três estágios, né? N1, N2 e N3. Bom, aí aqui eu vou fazer um pequeno disclaimer, vamos dizer assim, né? Alguns livros, ou muitos livros, posso dizer até, eles colocam 4 estágios de sono não REM. Tá? Eu vou explicar mais isso no próximo slide, mas isso não quer dizer que está incorreto. É que, recentemente, uma associação americana que estuda o sono fez uma classificação juntando o estágio 3 com o estágio 4. Mas eu explico melhor no nosso próximo slide, porque aí a gente tem lá um gráfico que mostra bem isso. Bom, essas duas etapas, quer dizer, sono REM e sono não REM, alternam-se ao longo da noite. Então, durante a noite você tem um ciclo, tá? De maneira que a sequência de um período de sono não REM e um período de sono REM forma um ciclo de sono. Cada ciclo de sono tem duração entre 90 e 120 minutos. Então, durante, por exemplo, a média de que as pessoas dormem, né,
no mundo, assim, a média mundial de sono, é de 6 a 7 horas. Né? Durante esse período, você tem aí em torno de 5 a 6 alternações, 5 a 6 alternações de sono. Né? Você tem ali sono REM, não REM, REM, não REM, REM, não REM, aí vai os períodos, logicamente o sono não REM, essa etapa, ela é um pouco mais longa, porque ela é subdividida, né? Então você tem ali uma sequência desse ciclo de sono, tá? Bom, a- bom, vamos lá. É, Entre as características, né, aqui nós temos as características do sono não REM, que é aquele sono sem o movimento rápido dos olhos, mas antes eu vou aqui terminar a minha informação sobre o disclaimer que eu estava dando, em questão de número de estágios do sono não REM. Como vocês estão vendo aqui, tem aqui o primeiro estágio, deixa eu marcar aqui para vocês, tem aqui o primeiro estágio, né? E nesse nosso gráfico ele está indo até o quarto estágio. Tá? Mas como eu falei, alguns livros, né, eles mostram apenas 3 estágios, né, porque, agora eu lembrei o nome da associação, não é associação, é American Academy of Sleep Medicine, é a Academia Americana de Medicina do Sono. Ela tem um manual de estadiamento do sono, e ela notou que esse terceiro e quarto estágio eles têm ali características muito próximas, né? E essas características muito próximas, dentro dos estudos que eles fizeram, acabaram criando um único estágio. Não quer dizer que quem aponta 4 estágios está errado, tá? Significa simplesmente que ali essa academia americana, American Academy of Sleep Medicine, eles acharam que estava muito mais próximo desses 2 estágios do sono aqui. Tendo 3 ou 4, o que importa são as características. Veja, aqui nós temos o estado de vigília, nesse primeiro aqui, né? Nesse primeiro ponto aqui nós temos o estado de vigília. E o estado de vigília, logicamente, é o estado que você está acordado, você não está dormindo e tal. À medida que vai avançando, né, você vai vendo que o sono vai se tornando mais profundo, né, conforme está sendo mostrado aqui. Ó. À medida que vai avançando, o sono vai se tornando mais profundo. Então você entra no primeiro estágio de sono não REM, sem o movimento rápido dos olhos, e você já começa a perceber que fica mais lento as ondas cerebrais, as ondas elétricas do cérebro começam a ficar mais lentas, elas começam a ficar mais distantes uma das outras e começa a ter um pico, né? Começa a aparecer picos ali. Então isso significa que você está entrando no estágio mais profundo de sonolência de sono, tá? No segundo estágio, né, de sono não REM, você vê que já aumentou ali a distância entre uma coisa e outra e os picos ficaram maiores, tá vendo? Isso daí já é uma outra característica. No terceiro estágio fica bem mais longo e com picos mais distantes. Bom, essa característica aí é uma característica comum do estágio não REM, né, que são ondas lentas, que a gente chama de ondas delta, que é esse terceiro estágio aqui, que é o estágio que a gente chama de sono profundo. Terceiro e quarto estágio são sonos profundos. Então você tem ali um estágio de sono profundo com ondas mais lentas, que a gente chama de onda delta, e uma outra característica é a redução dessa atividade cerebral, como você pode ver, né, ali no estado desperto, você vê as ondas muito próximas e os picos muito baixos, né? A partir do momento que vai aumentando, vai tendo uma distância maior e picos mais altos, isso já aponta uma atividade cerebral menor, né, nesses estágios aí. Tá? Isso favorece, né, a questão da recuperação, o tônus muscular também, ele começa a reduzir, ou seja, você tem menos movimento nesse momento e a temperatura também começa a reduzir. E isso daí, essas mudanças, né, com as predominâncias, tal, baixa atividade cortical, queda da temperatura corporal, redução do tônus muscular, vai favorecer algumas coisas. Vamos ver aqui no nosso próximo slide. Vai favorecer primeiramente a secreção de GH e prolactina. O que é GH? GH, né? GH é o growth hormone, ou seja, o hormônio do crescimento, né? Juntamente com a prolactina,
favorecem aí a recuperação do nosso corpo, né? Para a criança é muito importante o sono, né? Até porque quando ela estiver dormindo, a hipófise, que é a glândula que secreta o GH, ele vai começar a secretar GH e aí vai favorecer o crescimento ósseo, muscular dessa criança, de tal maneira que ela vai se desenvolver. A mesma coisa a prolactina, que em mulheres grávidas favorece o leite, né, que sai no seio, mas nas pessoas de um modo geral regula também as questões imunológicas e tal. Então, esses hormônios, né, eles começam a ser secretados pela hipófise a partir do momento em que nós estamos entrando em sono profundo, que é aquele N3, que é a terceira fase do sono profundo, tá? E nós temos também a consolidação daquilo que a gente chama de memórias declarativas, né? O que a gente chama de memória declarativa? Fatos e eventos, né? A memória que é relacionada a fatos e eventos. Data de nascimento, data de aniversário de alguma coisa, né? A lembrança desta aula que vocês estão tendo agora, né? Também é parte ligada a essa questão do sono profundo. Então você precisa realmente de sono para que você possa ter essa consolidação das memórias declarativas, especificamente a partir do hipocampo, né? Mas também o hipocampo na sua ligação com o córtex pré-frontal, temporal, que vão fazer essa consolidação dessas memórias, tá bom? Então é por isso que o sono profundo, né, não REM, é importante. Bom, e o sono REM, né? Vamos ver aqui. Sono REM, aqui a gente começa a ver uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês. Isso aqui, no começo da nossa aula, nós falamos que durante o sono, por aí num período de 6 horas de sono, a pessoa 6 a 7 horas, né? Que é a média mundial dorme de 6 a 7 horas, se bem que houve uma redução desde os últimos 100 anos, as pesquisas apontam que o ser humano passou a dormir 30% menos em média, né? É interessante que houve uma pesquisa nos Estados Unidos que apontou os 30%, né? Assim como em outros locais do mundo, na média ficou 30%. O Brasil, né, houve uma pesquisa na cidade de São Paulo e apontou que na cidade de São Paulo a gente passou nos últimos 100 anos a dormir 40% menos, ou seja, a gente está dormindo menos ainda do que a média mundial, né? Isso talvez tenha ligação com as preocupações do trabalho, né? Essa história de uma cidade maravilhosa que não dorme e tal, e o trabalho trazendo essa preocupação para as pessoas. Bom, enfim, mas seja lá qual foi a causa, né, de dormir menos, né? Nós estamos dormindo 40% menos, né, aqui na cidade de São Paulo. Aqui você consegue ver, como eu disse para vocês, o ciclo do sono, né? Eu disse para vocês, ó, durante o sono você vai ter de 4 a 5, ou de 5 a 6, desculpa, de 5 a 6 ciclos desse aqui. Cada ciclo vai demorar de 90 a 120 minutos, né, durante o sono. Então você vai ter sono REM, sono não REM, sono REM, sono não REM, sono REM, sono não REM, né, nesse ciclo aí, dentro de umas 7, 8 horas que você vai estar dormindo aí, tá? Isso aí é interessante para vocês verem como é que esse ciclo do sono acontece. Bom, o sono REM, que é o sono com o movimento rápido dos olhos, ele se caracteriza por algumas coisas. Primeiro, né, o, o eletroencefalograma ele fica quase que semelhante ao estado de vigília. Vocês verem lá no slide anterior, né? Vocês vão ver que o eletroencefalograma está quase idêntico ao de um estado de vigília. Só que você está com atonia muscular. É interessante isso. Você não consegue se movimentar. Quer dizer, você não consegue, né? Você não se movimenta, tá? Então você está lá deitado, né, de tal maneira que você não se movimenta, com os olhos fechados, né? E passando por um período de sono, né? Ele não é um período de sono profundo, é um período de sono mais superficial, mas também é um período de sono muito importante, tá? Não é porque ele não é um sono profundo que ele não é importante. Esse período é marcado, né, como eu disse, com a semelhança, né, do eletroencefalograma com o estado de vigília. Você tem uma atividade do córtex cerebral muito intensa, né? Até porque quando você percebe que está idêntico ou próximo
aí ao estado de vigília, você vê que tem realmente um momento em que está tendo muita atividade cerebral ali, tá? É, isso aí é uma das coisas. Nós temos a atonia muscular, como eu disse para vocês, os seus músculos eles não estão em movimento voluntário, né? Você tem movimento logicamente involuntário, que é o batimento do coração, a respiração, etc. Né? E você tem sonhos mais vívidos, sonhos mais, né, parecendo uma coisa muito mais real, né, do que um sonho que você tem no estado não REM. Eu sempre comparo o sonho do estado não REM como um sonho como se fosse recortes, né? Você não tem muita lógica naquele sonho ali e tal, sonho profundo. E às vezes você não consegue lembrar tal. Mas já o sonho do sono REM, você consegue lembrar e ele é um sonho mais vívido, parece um pouco mais real do que o sonho que você tem no outro estado. Então, isso é uma característica do estado não REM, né? Desculpa, do estado REM. E aí você tem, nesse período, uma coisa importante, que é a consolidação das memórias emocionais e memórias procedurais. Bom, memórias emocionais dizem respeito a, para quem faltou aqui, a aula de memória, tá? Então, as memórias emocionais dizem respeito às suas experiências afetivas, né? Você lembrar do velório que você foi, a alegria, a tristeza, né? Tudo que você sentiu e que está ali em termos de afeto, você vai consolidando essas memórias. Novamente, as memórias são consolidadas pelo hipocampo, por partes do córtex. No caso aí tem o córtex insular também, a ínsula que também faz parte dessas memórias aí afetivas que você vai tendo, né? A memória procedural ou memórias procedurais, né? É a memória de procedimentos, ou seja, de coisas que você aprende, como andar de bike, você fazer alguma coisa manual, tocar um instrumento, né? Essas memórias procedurais, elas também passem por todos isso. Uma parte importante aí na memória emocional, eu estava quase esquecendo, é a amígdala, né? A amígdala, ela também faz parte dessa consolidação de memória emocional, até porque ela é responsável por muitos dos sentimentos, né, que a gente tem, né? Então a amígdala faz parte, a amígdala, o hipocampo, partes do córtex e a memória procedural também, partes do córtex e hipocampo fazem parte dessa consolidação. Então esse sonho é importante, esse sono é importante para que você consolide essas memórias, tá legal? Vamos lá. Temos aqui uma primeira questão. Vou dar um tempo aqui para o pessoal aqui na sala ler, para vocês também que estão em casa lerem, e a gente volta daqui a pouco. Eu vou fazendo aqui as respostas e depois eu faço a resposta gravada para todo mundo, tá? Vou deixar aí um tempo na tela para vocês lerem. Aliás, que o pessoal que está aí assistindo tem que dar um pause aí para ver direitinho e a gente já volta. Voltamos aqui, vamos agora fazer aqui a correção, né? Bom, aqui nós temos algumas características, né, e distinções entre o sono REM e o sono não REM. O sono REM, movimento rápido dos olhos, não REM é as outras fases, né? A primeira, vou analisar item a item, que aí fica mais fácil para a gente poder relembrar também as coisas que aprendemos aí com o decorrer da aula, né? Primeiramente, aqui nós temos o sono, primeira alternativa, o sono REM, que é o sono com movimento rápido dos olhos, apresenta maior atividade cerebral e está relacionado à consolidação das memórias emocionais. Bom, isso aqui, né, nós já vimos que apresenta maior atividade cerebral. A gente viu que o sono REM, a atividade cerebral é muito próxima da atividade cerebral que ocorre durante o estado de vigília, né? Ou seja, tem uma maior atividade cerebral sim, ele não é tão profundo, é um sono mais superficial do que o N3, né, que é o nível 3 de sono, né, a etapa 3, e vimos também que ele realmente consolida memórias emocionais, né? Isso aqui é importante a gente saber, né, que durante esse estágio, a ativação de regiões corticais e subcorticais, especialmente as estruturas límbicas, como a amígdala, o hipocampo, e isso favorece as memórias emocionais, tá? Então, isso daí nós vimos agora recentemente, então tá bem claro para a gente. O segundo, o sono não REM ocorre predominantemente no início da noite.
Bom, às vezes a gente pensa assim, não, será que está certo no início mesmo da noite? Sim, porque, veja, você sai do estado de vigília, entra no estágio 1, estágio 2 e o terceiro é o estágio de sono não REM. Então, o primeiro estágio é sono não REM, o segundo estágio é sono não REM, e o terceiro estágio é sono não REM. Então, ele acontece realmente no início da noite, tá? No início do seu período de sono. Né? Digamos aqui, nós estamos dizendo aqui início da noite em si, né? Mas sei lá se a pessoa é notívaga, né? Ela passa a noite acordada e dorme de manhã, mas no início do período de sono que seja, né? Geralmente nós dormimos à noite por uma questão de ciclo circadiano, depois de ritmo circadiano, e a gente vai ver isso aí em outra aula, mas ela acontece, esse sono não REM acontece predominantemente no início, né? Porque o estágio 1 é não REM, o estágio 2 também é não REM, o terceiro também é não REM, e esse estágio ele favorece realmente a restauração física, né, do corpo, né, a questão física, imunológica e tal, é aquilo que a gente chama de sono reparador, né, uma forma de você melhorar aí as suas condições de sono. Bom, ambas as fases de sono são equivalentes do ponto de vista funcional e metabólico. Bom, isso daí a gente já viu que não é, né? O sono REM e o sono não REM apresentam funções distintas, tanto do ponto de vista funcional quanto do ponto de vista metabólico, né? Existe uma diferença clara de papéis em cada estágio. O não REM está relacionado àquilo que a gente chama de restauração fisiológica e a consolidação da memória declarativa, memória de fatos e eventos que a gente tem, enquanto o sono REM está associado à consolidação de memórias emocionais e procedurais e à ativação de estruturas cerebrais específicas, entre elas a amígdala, né? Que não é o caso do sono não REM. Tá? Então, aqui a terceira é falsa. Quarta, a alternância de ciclos REM e não REM é essencial para o sono reparador. Sim, efetivamente é essencial para o sono reparador. Isso aí, correto. Um processo essencial para a arquitetura do sono, para a manutenção do equilíbrio do organismo. Né? A alternância cíclica é parte do mecanismo neurofisiológico, né, que é complexo, que permite a integração de funções restauradoras, cognitivas, emocionais do sono. Ele é realmente essencial, esse ciclo, ele é essencial para a restauração um sono reparador, né? A restauração fisiológica. A resposta correta, então, é a alternativa C, ok? Vamos para o nosso próximo, aqui, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Pois bem, vamos lá. Então, assim, agora a gente tem aí as estruturas envolvidas, né, nesse sono, nesse nosso sono. Aqui nós temos uma imagem, nós vemos ali o hipotálamo, nós vemos uma parte chamada NSQ, né, que é o núcleo supraquiasmático. Daqui a pouco eu vou explicar o que ele é, né, o quiasma óptico, que é um nervo, né, óptico, e aí a gente já vai saber qual é a função dele. Né? Nós temos também uma outra área que não aparece aí, que é a área pré-óptica ventrolateral, que depois eu vou explicar para vocês direitinho o que elas fazem. Tá? Bom, vamos lá. Entre as estruturas envolvidas aí no nosso cérebro, no sono, né, na regulação do sono, diferentes estruturas estão envolvidas nele. Uma delas é o hipotálamo. Como é que o hipotálamo ele está envolvido nisso aí? O hipotálamo ele abriga o núcleo supraquiasmático e a área chamada de área pré-óptica ventrolateral. Essas aí são as siglas, NSQ, núcleo supraquiasmático, e a área pré-óptica ventrolateral. Eu vou explicar o que é isso daí. Tá? É assim, ó. O núcleo supraquiasmático a gente pode chamar de o relógio biológico do cérebro. É ele quem regula o nosso ritmo circadiano. Lembra do negócio do o momento da vigília, o momento do sono e vigília, né? O momento do sono e vigília, tá? É justamente esse NSQ, o núcleo supraquiasmático, que faz essa regulação, porque ele recebe informação dos olhos, né? Recebe informação dos olhos, e a informação dos olhos traz ali luz natural ou luz
artificial, né? Então você vai interpretar isso dentro dos fenômenos de percepção, e aí a gente tem outra parte da psicologia, né? Não mais da nossa neurociência, mas é importante entender que ele faz essa interpretação, esse núcleo supraquiasmático, né? Do dia e noite, né? Para regular justamente esse momento de sono e de vigília. Por isso é, é atribuída ao ser humano uma característica, né, bem hereditária, né, do próprio ser humano, de dormir à noite, porque à noite era mais difícil de se livrar de predadores e também era mais difícil de caçar, então o homem dormia à noite para preservar as energias, para no outro dia ele poder caçar com a luz do dia. Então, pensando nisso, né, a gente interpreta aqui hoje que esse ritmo circadiano, né, da gente dormir à noite e durante o dia estarmos em estado de vigília, né, é algo hereditário e é esse núcleo supraquiasmático que faz esse relógio biológico funcionar. Né? O que ele faz mais claramente? Né? Ele libera ou suprime, por exemplo, a melatonina, né, que é um tipo de hormônio que vai regular justamente essa vontade de dormir, a vontade de ficar acordado, né, sono e vigília, tal. Não é bem isso, a melatonina ainda tem uns detalhes, mas eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, né, porque não é o caso, mas é isso que ele faz essa inibição. E ele manda uma mensagem, o núcleo supraquiasmático, ele manda uma mensagem para a área pré-óptica ventrolateral, que também fica aqui na região do hipotálamo, né? E ele manda uma mensagem para ele, né? O que faz essa área? Ela inibe o estado de vigília. Então, se você está acordado, tal, ela vai começar a inibir esse estado de estar acordado. Então, aquele soninho que dá em você pode ser a área pré-óptica ventrolateral atuando, brincadeira, né? Mas assim, você tem essa inibição através dessa área chamada pré-óptica ventrolateral, ela vai inibindo o estado de vigília e vai levando você para um estado de sono não REM. Então você vai começando a ter o estágio de profundidade. Aí você entende algumas coisas que são importantes quando a gente pensa em dormir bem, né? Uma das coisas que a gente fala, olha, procura um lugar com menos luz, né? Apaga a luz, vai dormir de boa, vai a um quarto, aí você apaga aquela luz, tal, deita, tal, e você vai acabar dormindo, porque é uma coisa natural, né? A interpretação do seu cérebro é que aquele momento é o momento de dormir, então você tem que apagar a luz e ficar no escuro e tal, de tal maneira que você consiga, né, entender, o seu cérebro vai interpretar que aquele momento é o momento de dormir, ele vai descansar. Tá? Então esse é um primeiro ponto. Né? O primeiro envolvimento que nós temos aí é o do hipotálamo, através desses duas partes, né, que ele tem, que é o núcleo supraquiasmático e a área pré-óptica ventrolateral. Outra coisa é o tronco encefálico, né? O tronco encefálico, como a gente pode ver aqui, deixa eu tentar aqui marcar aqui com a canetinha para vocês, né? O tronco encefálico, aqui na nossa figura, nessa parte aqui, né? Ele tem umas estruturas dentro dele que abriga, essas estruturas são o núcleo colinérgicos essenciais que nos levam ao sono REM. Enquanto o hipotálamo nos leva ao sono não REM, né, que é o início do sono, tal. Temos o relógio biológico, o núcleo supraquiasmático. O tronco encefálico ele leva a gente para o sono REM, né? E aí a gente tem o SARA, né, que é esse. O SARA logicamente, é uma abreviatura, né, do Sistema Ativador Reticular Ascendente. Sistema Ativador Reticular Ascendente. O que faz esse sistema ativador reticular ascendente? Né? Ele, como é que eu posso dizer? Ele inibe, vamos dizer assim, projeções excitatórias para o tálamo, né, e para o córtex cerebral. E aí ele é como se fosse um interruptor biológico, né? Então, para desligar o corpo. Então, ele vai lá, naquele momento que você já está no sono, não REM, né? Ele começa a inibir as projeções excitadoras, né, para o tálamo e para o córtex cerebral, de tal maneira
que você começa a entrar no estado de atonia muscular. Então você não movimenta mais, né? Você vai entrar naquele estado de atonia muscular, que é uma característica do sono REM. Lembre-se disso, né? Característica do sono REM. Então ele vai lá e desliga, é um interruptor. Ele desliga você e pronto. Então a gente chama de interruptor porque os movimentos voluntários não ocorrem. Então ele vai lá e desliga lá você, certo? Essa é a função dessa parte do tronco encefálico, né? Que faz aí essa inibição das projeções excitadoras ou excitatórias para o tálamo e o córtex cerebral. Bom, temos o tálamo, né, que é responsável pela filtragem sensorial, né? Então ele faz ali a regulação, por exemplo, temperatura, já disse para vocês, só vai chegar um momento a temperatura do corpo começa a cair, né? Então você tem todos aqueles movimentos involuntários, como o batimento cardíaco, a pressão arterial, a temperatura do corpo, é controlada por ele. Então ele faz uma filtragem sensorial, né? Então, de maneira que, à medida em que o sono vai ficando mais profundo e vai se aproximando do sono REM, ele vai inibindo essas sensações, tá? Então, essa é a função aí do tálamo. E o córtex, né? Que é o responsável pela ativação onírica no sono REM, né? Então, já vimos que quando você chega mais próximo do sono REM, né? O córtex, ele vai fazendo o quê? Você tem uma parte no córtex, que a gente já viu aqui nas aulas, né? O córtex pré-frontal, responsável ali por organizar as coisas, tomada de decisão e bababá, etc. Né? Esse córtex, ele vai começando a dar uma organização no teu sonho. Por incrível que pareça, faz um sentido o sonho que você tem no sono REM, porque ele vai fazendo ali essa ativação onírica, né, do sono REM. Talvez por isso não podemos afirmar, como eu disse para vocês no início das aulas, nem tudo que sabemos sobre sono e sonho é algo 100% comprovado, mas podemos afirmar que é mais fácil você lembrar o sono REM, o sonho no sono REM, porque ele está fazendo uma ativação do córtex cerebral ali e está utilizando alguma lógica que você já aprendeu anteriormente, né? Então ele está fazendo essa parte. Além da questão da memória procedural sendo consolidada, na memória emocional sendo consolidada, que a gente já viu isso durante o sono REM, então você vai acabar lembrando mais facilmente do sono REM, do sonho no sono REM. Tá? Então, esses são os mecanismos, né, envolvidos aí no, no sono, né, REM e não REM. Bom, aqui nós vamos ver quais são os efeitos da privação do sono, né? Já estamos vendo aqui, né? Ou você vai ficar dormindo durante o dia todo, ou você vai ficar muito irritado se você ficar privado do sono. Experiências já mostram que a privação de sono, né, até 200 horas, você pode acabar desenvolvendo grandes problemas biológicos, né, de modo geral, né, até mesmo problemas cardíacos, e também pode levar à morte, um caso de uma privação de sono por um tempo muito longo, né? Nós temos aqui a privação do sono REM, pode trazer o prejuízo motor e emocional para a pessoa, não para menos, né? Porque você lembra muito bem que durante o sono REM você tem atonia muscular, ou seja, seus músculos não movimentam voluntariamente, né? Essa é uma característica do sono REM, né? Só involuntariamente, logicamente, você tem batimento cardíaco, você tem respiração, você tem um movimento rápido dos olhos, que ainda é involuntário também, não é voluntário, tá? Então isso pode, uma privação desse tipo de sono pode trazer um prejuízo motor para você. Prejuízo emocional, porque durante esse período também é feita a consolidação da memória emocional, como nós vimos aqui, né? Aquela memória afetiva, né? Daquilo que você tem em termos de tristeza, alegria, etc. Né? Então essa memória emocional ela fica prejudicada. Na privação do sono não REM, nós temos prejuízo na memória declarativa, na memória de fatos e eventos, você começa a esquecer coisas, né? Uma pessoa que passa muito tempo sem dormir, uma das características é ela começar a esquecer. Eu esqueci que eu tinha que fazer a prova, eu esqueci que eu esqueci a chave do carro, eu esqueci a chave de casa, eu esqueci a porta de casa aberta, eu esqueci o gás ligado. Né? Então se tem aí um esquecimento mesmo de memórias declarativas, né? Os distúrbios do sono mais comuns, né? A gente tem a insônia, né? que é muito comum na população mundial. Isso
surge até mesmo com uma comorbidade de ansiedade. Nós temos a apneia do sono, que é, né, justamente aquela dificuldade de respiração involuntária que você tem durante o sono. A narcolepsia, que é aquele sono repentino. Isso daqui é uma característica patológica, né? Então a pessoa tem um sono repentino durante o dia, ela simplesmente desmaia de sono no meio de um momento de vigília, né? Então isso daí é uma situação até grave, né? Imagine a pessoa ter uma crise de narcolepsia justamente dirigindo um carro, né? Então é acidente na certa, tá? O jet lag, que é justamente a gente sofre com o jet lag quando a gente viaja de um país para o outro com fusos horários diferentes. Isso tem a ver com aquilo que nós vimos aqui, que é a questão do NSQ, que é o núcleo supraquiasmático, que controla o nosso relógio biológico do cérebro, né? Que controla o ritmo circadiano. Então você sai de um lugar para o outro, você saiu daqui, aqui é dia, chega lá, é dia ainda, e não chegou a hora de dormir, teu relógio biológico começa a desregular. Então o jet lag é uma característica disso. E gente que trabalha em turno também, né? A gente trabalha em turno, né? Troca o dia pela noite, acaba que em dias que você não está trabalhando, você também não consegue dormir muito bem, você acaba tendo problemas, isso é um distúrbio do sono. E também a questão de você acordar, num determinado você dorme, consegue dormir alguma coisa, e depois você acorda completamente confuso, né, sem saber onde é que você está, sem saber de nada. Aí depois, com o tempo, é que você vai acabar recuperando. Esse despertar confusional, ele é também uma característica de um distúrbio do sono. Então, esses são os distúrbios principais do sono. A gente vai ver um pouco mais sobre isso quando a gente começar a estudar a questão dos transtornos mentais pela perspectiva da neurociência, né? Mas esses aqui são alguns distúrbios muito clássicos do sono, tá bom? Ah, tem o sonambulismo também, eu tinha até esquecido disso. O sonambulismo também é outra característica de distúrbio do sono, na qual você, durante a noite, você acorda e sai andando, ou fala. Ali, o falar à noite é o soniloquismo, se eu não me engano, algo desse tipo, tá? Se eu estiver errado, vocês me consertem aí. Esses tipos de distúrbios, né, durante a noite, né, ocorrem. Isso também ocorre em razão de privação do sono, né, ou mesmo como comorbidade de outros transtornos mentais que podem estar ocorrendo com essa pessoa. Aí depende muito da situação, né? Por exemplo, jet lag é uma privação de sono, trabalho em turno de privação de sono, narcolepsia pode ser uma comorbidade, a apneia do sono pode ser uma questão do aparelho respiratório, você ter problemas no aparelho respiratório, a insônia pode ser uma comorbidade relacionada a uma ansiedade, uma depressão. Então, tudo isso aí tem que ser estudado com mais detalhes. Tudo bem? Opa, vamos aí para a nossa segunda atividade, né? Inclusive é a última desse nosso quadro aqui. Novamente, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada aqui na apresentação, na gravação, vou deixar fixo aqui no quadro, vocês vão dando uma olhada, e o pessoal em casa tem que dar um pause, porque senão, se não der o pause, eu já saio respondendo depois, e a gente já volta para continuar aqui. Estamos de volta, como diria aquele apresentador lá do Big Brother, né? Estamos de volta, né? Vamos agora fazer a correção dessa nossa segunda atividade, né? Bom, como eu fiz na primeira, eu vou lendo as alternativas e a gente vai comentando as alternativas antes da gente chegar à resposta definitiva dessa nossa atividade, tá? Vamos lá. O sono REM, alternativa 1 aqui, né? O sono REM está associado à consolidação da memória. O sono REM, deixa eu só marcar aqui. O sono REM está associada à consolidação da memória procedural, memória de procedimentos, memória de procedimentos. Bom, essa primeira alternativa, a gente consegue ver que a alternativa é verdadeira, né? A parte do sono REM está envolvido, associado a memórias procedurais e emocionais, né? A intensa atividade cortical durante o sono REM, a gente sabe disso, a gente já falou aqui, sobretudo em áreas como o córtex pré-frontal e o sistema límbico, né? Essa ativação ela favorece a consolidação de habilidades motoras, cognitivas, bem como a reorganização de experiências afetivas. É isso que a gente viu nesse primeiro momento, tá? Então aí está correto.
Segundo, o sono não REM favorece a consolidação, da memória declarativa. Deixa eu só marcar isso aqui. Favorece a consolidação da memória declarativa. Bom, esse segundo item, a gente vê aqui também que ele é um item verdadeiro, né? Memórias declarativas são aquelas que envolvem fatos e eventos, né? E sabemos que durante essa fase, a gente viu aqui anteriormente, há a reativação de circuitos hipocampais e corticalização de memórias, o que favorece, né, a fixação no córtex ou neocórtex, né? Ela está ligada também à questão, essa fase do sono também está ligada à estabilização da informação recentemente adquirida, né? E aí, tendo essa informação recentemente adquirida, lembrem que eu disse para vocês que quando a pessoa tem muita insônia ou ela não consegue dormir bem, ela geralmente começa a esquecer coisas do dia a dia, né? Datas e compromissos e tal, coisas mais declarativas, mais recentes, é justamente em relação a isso. Então, esse segundo aqui, né? Essa consolidação da memória declarativa, ela está correta. Tá? Terceiro, a privação seletiva do sono REM não compromete os processos minêmicos. Não compromete os processos minêmicos? Não, isso aí é fácil. Isso daí tá na cara que está incorreta, né? Sim, a privação seletiva, né, do sono REM, né, ela compromete os processos minêmicos específicos, mais precisamente quais são esses processos. A consolidação de memórias emocionais e procedurais, né? Memórias emocionais, aquela que está ligada à tristeza, à alegria, né? A lembrança disso, e as procedurais são memórias de trabalho, coisas que você aprende, né? Andar de bicicleta e etc. Né? Então você acaba tendo aí comprometido isso daí são processos minêmicos que a gente tem, né? Além, né, de afetar, e é importante colocar aí também, né, que essa privação seletiva do sono REM, ela também compromete a questão motora, né? Tarefas motoras, você acaba perdendo isso também, né? Ela está associada, essa privação, a déficits de processamento emocional, perda de rendimento em tarefas assim cognitivas, né, de conhecer as coisas. Então, com certeza, esse daí está errado. Bom, a alternância entre os estágios, esse é o quarto, né? A alternância entre os estágios do sono promove a consolidação integrada das memórias. A alternância entre os estágios do sono promove a consolidação integrada das memórias. Bom, isso é verdade, né? Nós vimos aqui na nossa aula, né? E naquilo que a gente vem estudando nesses dias, né? Três tipos de memória, basicamente: memórias declarativas, memórias procedurais e memórias afetivas. São três tipos de memória. E nós vimos que dentro desse ciclo de sono, né? No não REM você tem as memórias declarativas, no sono REM você tem as memórias emocionais e procedurais, né? Então você vê que é importante que esse ciclo ocorra até para fazer a conservação, a consolidação dessas memórias, né? E se isso é interrompido, esse ciclo, possivelmente você vai ter problemas, né? Esse ciclo, né, ao longo da noite, ele é um mecanismo fisiológico fundamental para essa conservação de memória, né? Esse sono, o sono, de um modo geral, o sono completo, integrado, né, ele exerce papéis distintos sobre diferentes tipos de memória. A sucessão cíclica desses estágios, né, que a gente viu aqui, permite que essas informações sejam reorganizadas, fixadas de forma mais eficaz, né? Então, logicamente, a arquitetura do sono completa, né, ela é essencial para o funcionamento cognitivo e emocional. Logo, a resposta da nossa questão aqui é letra A, certo? Bom, gente, a gente fica por aqui, né? Pessoal, aqui na sala a gente ainda tem um exercício para fazer, mas aí a gente faz aqui em off. E muito obrigado para vocês, e qualquer dúvida estamos juntos aí em breve.